Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Fala, Rovai, fala, Sinara. Tudo bom, Dri? Toda a comunidade da Fórum, um prazer estar aqui com vocês. Tá frio aí, Daniel? Tá frio aqui, mas é um frio que eu gosto. Na verdade, isso para mim é São Paulo no seu estado mais próprio, mais peculiar, assim. Então eu curto o frio aqui. Friozinho com sol, né? É o melhor de São Paulo. Não, hoje está chovendo. Eu gosto da chuva também, bom, mas eu sou estranho, enfim. Eu gosto de verão, calor. Não, chuva em São Paulo, cara, aí é sinônimo de trânsito. Isso acontece. Eu gosto de sol e frio. Acho que é outubro que faz solzinho e frio. Aí eu gosto. Isso. Não, agora também, em maio, em junho. Outono também. Pega também aí depois no começo da primavera. Aí a cidade fica linda, mas linda no que ela pode ser linda, né? Eu não vou aqui, sou louco por São Paulo, mas São Paulo tem muitos problemas, né? Sim. Ainda mais agora, né? Com Nunes, com a dupla Nunes e Tarcísio, que tá terrível, né? Essa dupla, Adri, está num ativismo ultra-reacionário que tem sido pouco acompanhado. Na realidade, quem tem acompanhado, de fato, em termos de comunicação pública, são vocês, né? Os canais dedicados a uma comunicação pública substantiva. Agora, a velha imprensa, é impressionante como ela passa pano para os dois, né? E eles, de fato, estão impondo todos os desígnios aqui. Eles praticamente não têm freio, nem na Câmara Municipal aqui em relação ao Nunes, nem na Assembleia Legislativa, muito menos na Assembleia Legislativa. Eu tive numa audiência pública sobre o Centro Paula Souza, ETECs, né? Eu sou egresso das ETECs, meu filho estuda no METEC. E é assustador o que o Tarcísio está fazendo. O Tarcísio vai acabar com um patrimônio brasileiro, que são as escolas técnicas, né? Então, é um elemento que a gente precisa, de fato, combater a postura dele, porque é uma postura de quem quer destruir o Estado de São Paulo. Mas também ele não tem vínculo nenhum com o Estado de São Paulo, né? Destruir é só dar sequência ao projeto bolsonarista. E falando nisso, eu li uma notícia hoje aí, em algum lugar, que eles estão querendo fazer uma desapropriação do Jardim Pantanal, né? Que acho que umas 5.000 famílias ali. Não sei se você viu isso, Daniel. Sim, eu acompanho o Jardim Pantanal desde a eleição de 2020. Comecei a ter algum contato em 2018, mas em 2020, quando eu coordenei a área de educação da campanha do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina, eu tive várias visitas, participei de várias visitas ao Jardim Pantanal. Na prática, Rovai, essa é a assunção do fracasso do Nunes, só que as pessoas não abordam dessa forma, porque ele disse que tinha resolvido o problema do Jardim Pantanal, boa parte da comunidade acreditou. É importante dizer que a base de vereadores do Nunes tem uma participação muito intensa ali naquela região. Então, a comunidade, as lideranças comunitárias foram levadas a se convencer de que as coisas estavam funcionando pelos vereadores vinculados ao Nunes, mas o fato é que eles agora desistiram de tudo que eles disseram que tinham feito e querem fazer a remoção das famílias, né? Então, é um processo que eu vejo que, se a gente não impor freios ao Tarcísio e ao Nunes, eles vão ser tão ou mais destrutivos do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro anunciava a maldade, a gente tinha capacidade de reagir. E o Nunes e o Tarcísio simplesmente vão fazendo. De vez em quando gera uma reação, como foi o caso do afastamento de diretores aqui em São Paulo, mas veja, no governo do Estado teve afastamento de diretores e não aconteceu nada. O Nunes anuncia a privatização de 3 escolas. Então, é algo que a gente precisa observar, porque tudo tende a estabelecer um cenário em 2026 que, mesmo que o Tarcísio não apareça na urna presidencial, certamente ele está na urna do Estado de São Paulo. E a grande aposta dele é ser alternativa ou para 2026 ou para 2030. E trabalhando de maneira totalmente embrincada com o Ricardo Nunes, né? Você falou do Tarcísio e do Nunes, mas a gente também não pode esquecer do Zema, que além da semana passada, até queria sua opinião, Daniel, ele disse que tem dúvida de que ocorreu a ditadura militar, somente isso, né? 21 anos de
ditadura que matou tudo. E aí ele deu, na sequência, outra declaração que revela o que eles pensam, que eles não têm mais vergonha de falar. Ele disse que tinha que ter uma lei para remover morador de rua, igual o carro que está abandonado e é guinchado. É isso que ele pensa das pessoas, uma fala que revela toda a desumanidade, né? Que tem a pessoa comparando pessoas a um carro que tem que guinchar. O Zema é um player, né? Você tem toda a razão. E ele, aí diferente do Tarcísio e até do Ricardo Nunes, ele não tem nenhum descomedimento, ele simplesmente fala o que ele pensa, né? E o que ele pensa é esse tipo de coisa. É inaceitável ter um governante que atua contra o próprio povo. Tudo bem que essa é a nossa tradição. A tradição no Brasil sempre foi essa. Mas o Zema ele tem uma faceta que é muito parecida com a do Bolsonaro pai, que ele não tem receio de expressar o ódio que ele sente pelas pessoas. E tanto no caso dos moradores de rua, como também da questão da ditadura, do não reconhecimento da ditadura militar, na prática ele está dizendo que aquelas pessoas que sofreram os crimes da ditadura sofreram, na visão dele, inaceitavelmente porque mereceram, ou seja, então ele defende o crime contra pessoas que estavam fazendo a luta política, o que é legítimo, e por outro lado ele está defendendo a exclusão dos moradores de rua, né? Como se os moradores de rua tivessem naquela situação única e exclusivamente por responsabilidade deles próprios. Então essa é uma situação que é calamitosa. Agora, por que ele falou dos moradores de rua, Adri? Porque depois que a extrema-direita conseguiu postos de poder, especialmente com o Temer e Bolsonaro, nacionalmente, o número de moradores de rua explodiu, porque está impossível viver nas cidades. É proibitivo, não tem salário que pague aluguel. Outro dia eu estava conversando com uma mãe de família, professora, categoria O, que eu conheço há muitos anos, lutou para fazer o curso de pedagogia, hoje é professora. Ela estava dizendo que na periferia extrema de São Paulo, na zona noroeste, que é da onde eu vim, muito para lá, o meu bairro era Cidade da Abril, Gleba 4. Bota aí 20 quilômetros para dentro, né, para próximo já da região ali de Francisco Morato, etc. Ela estava dizendo que está pagando, olha só, ela não deve ganhar quase 5 mil reais. Ela estava pagando quase 3 mil reais de aluguel. Na periferia extrema. Para viver com um filho que está numa situação de desemprego e com um neto, que é uma criança, tem várias necessidades. Então, é uma situação calamitosa e a gente precisa rapidamente recuperar o projeto civilizatório no Brasil e também políticas públicas que deem conta de apoiar pessoas que estão sofrendo fortemente com a especulação imobiliária no Brasil inteiro. E o Zema é uma figura da especulação imobiliária, assim como o Ricardo Nunes e o Tarcísio também são. Eu acho que todos esses que estão aí disputando a carniça do Bolsonaro, eles estão todos radicalizando o discurso, né? Eu vi o pessoal do Vespo, ele mandou para mim uma postagem do prefeito Ricardo Nunes nesse final de semana, que é um negócio totalmente sem compostura, xingando os vereadores de oposição, dá nojo desses urubus, gente escrota, enquanto vocês torcem para dar tudo errado, seus bandos de parasitas, nós estamos trabalhando. Ele com aquela são todos sonsos, né? O Ricardo Nunes é um sonso, o Tarcísio é um sonso, mas eu vejo que eles estão dando uma radicalizada nas falas, justamente para conquistar esse eleitor mais radical do Bolsonaro. Você não acha, Daniel? Então, as pessoas erram na avaliação brasileira. Existiu uma lei na ciência política, entre várias leis, mas era uma lei que tinha até embasamento empírico de que num processo eleitoral o eleitor tende ao centro, o vitorioso tende ao centro. Isso era uma verdade, Sinara, até mais ou menos 2008 no mundo, e de repente isso começa a mudar. Qual que é a lei hoje da ciência política, que ainda não tem comprovação empírica, mas eu acho que é uma questão de tempo, né? Logo, logo os cientistas políticos vão desenvolver essa nova lei. Que numa época pautada pela comunicação pública, organizada pelas plataformas sociais, pelo próprio algoritmo, o que gera engajamento é a polarização. Então, é a sectarização, é você se apresentar de maneira sectária, porque aí você gera engajamento.
e você vai tentar se colocar como centro para conseguir ganhar uma maioria de eleitores durante o processo eleitoral. Então, a sua leitura é perfeita. Todos eles estão disputando o espólio Bolsonaro, porque é o espólio Bolsonaro, é o espólio do Jair Messias Bolsonaro, que faz com que tenham militantes de fato dedicados numa campanha eleitoral, ou seja, eles precisam trazer para eles o exército que faz barulho, que é minoritário, mas faz barulho. Eu achei muito curiosa a divulgação dos evangélicos e católicos, né, do censo do IBGE, que um monte de gente comemorando, os evangélicos não serão maioria. Eles não são maioria em termos quantitativos, mas eles são maioria, sim, na formação de opinião. É um fato. Não tem o que divergir em relação a isso. Vão ter muitas dificuldades, inclusive de ordem econômica. Eu li um artigo de um professor, colega meu da FEA, da USP, e também outro da FGV, em que eles vão dizer que tem uma crise econômica aí no meio evangélico, que é isso que pesa para que eles não conseguissem a expansão. Mas, de qualquer maneira, Sinara, o que ocorre? É que, nesse momento, na política, você precisa ter exército. E tem que ser um exército engajado. E isso a extrema-direita tem de sobra. Ela não tem maioria, se você contar as garrafinhas, extrema-direita e centro-esquerda e esquerda, mais ou menos equilibra, vai dar ali em torno de 20% do eleitorado. Só que o grau de dedicação e intensidade da extrema-direita é um negócio assustador. Eles têm uma capacidade de mobilização que é inegável. É só ver o que acontece nas manifestações de rua. Então, eles estão tentando ganhar esse grupo, que é o Exército, para depois tentar conquistar os demais eleitores. E é claro que esse grupo extremamente engajado também influencia os demais eleitores. Então, os próprios resultados econômicos do governo levam a isso. Mas eu estou animado hoje, porque a reunião de ontem entre o Haddad, o Alcolumbre, o Mota e lideranças do Congresso Nacional foi uma reunião positiva. Eu estava com muito receio do que viria e veio, na minha opinião, uma boa notícia, que não vai mexer com os pisos de saúde e educação, e perceberam que o problema é desoneração, que ela foi extremamente estimulada no governo Bolsonaro. O erro começa na presidenta Dilma, não tem como fugir, ela mesmo se arrepende, deu uma entrevista aqui na Fórum, que eu assisti anos atrás, falando que se arrependia do volume das desonerações, porque não dá para confiar no empresário brasileiro. Eles aumentaram as taxas de lucro e não contrataram nenhum trabalhador, não cumpriram com um acordo. O fato é que essas desonerações elas só cresceram e, pós-pandemia, o Arthur Lira fez da desoneração uma política econômica, que não foi determinada nem pelo próprio Paulo Guedes. Olha só, o próprio Paulo Guedes estava aquém do sectarismo do Arthur Lira. E o que está acontecendo agora é que eles estão querendo rever essa questão. Então, isso para mim é um alívio, porque só de desoneração é quase 900 bilhões, e saúde e educação não dá 400 e poucos bilhões, e querem matar o financiamento dessas duas políticas sociais que são centrais para o país. Antes de passar para o Rovai, só e lembrando que o Tarcísio fez isso, né, aqui em São Paulo, ele mexeu com o piso constitucional de São Paulo da educação, né, ele cortou, enquanto tem escola de lata ainda, escola aqui sem ar-condicionado, o professor ganhando, o pessoal está aqui, categoria O, R$4.000, ele mexeu no piso, né, Daniel? Exato, e o Tarcísio fez isso de maneira muito hábil, né, porque ele fez na surdina, com uma conivência assustadora dos deputados estaduais. E o que me assusta, Adri, é que na cidade de São Paulo, os vereadores conseguem reagir. Por isso que eles atacam, como a Sinara estava relatando para nós, né? Eles atacam os vereadores de oposição. Agora, isso é na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, aquilo é terrível, porque os deputados de oposição, não estou dizendo que eles não trabalham, eles trabalham, mas não são ouvidos, são sequer considerados. Então, existe um problema de articulação política que eu considero que é de uma gravidade ainda maior. Vai. Não, é isso. Sempre foi assim, né, Daniel? É impressionante como as questões do Estado, quando os governos, e sempre foram governos de alguma maneira conservadores, aqui uns mais, outros menos, mas do campo conservador, a esquerda nunca conseguiu eleger, nem a centro-esquerda, nenhum governador de São Paulo, a mídia trata sempre com muita benevolência. E todo candidato, e todo governador
de São Paulo vira candidato a presidente da República no dia que ele se elegeu governador. Então, eles fazem um projeto de proteção dessa pessoa para que ela possa ter bons índices, bons resultados de popularidade para poder ser a alternativa para o petismo, para o lulismo, especial desde 2002. E o Tarcísio é mais um, né, nessa fileira. O Dória era para ter sido, não deu certo, né? Não conseguiu sequer ser candidato a presidente da República e sequer a sua reeleição. Né? Sequer a sua reeleição. Então, quando as pessoas... Esse movimento que também existe hoje, todo mundo com medo do Tarcísio, ele não me emociona. Eu não tenho medo do Tarcísio. Então, assim, já digo... Ai, meu Deus! Já digo numa boa. É como dizia o Paulo Henrique Amorim, governador de São Paulo não chega na Serra ali em Penedo. Tomara, vai. Vai. Esse é carioca, né? Vamos... Então isso que eu ia falar. Esse é carioca. Ele é neófito em São Paulo. Mesmo assim, devagar, vamos deixar rolar também. Agora, falta... A gente está vivendo um momento, né, Daniel Sinara, que é um momento de refluxo dos movimentos sociais. Essa coisa, a base eleitoral do campo progressista ainda é do mesmo tamanho, como você disse, da base da extrema-direita. Talvez até maior, dependendo... Acho que a gente está num momento muito ruim de popularidade do governo, tende a melhorar isso, aumentar. Mas não consegue fazer disso movimento social nas bases. Né? Perdemos aí os sindicatos. A reforma trabalhista do Temer, ela trouxe consequências deletérias para a estrutura sindical. Hoje, esses sindicatos vivem com 1/3, 1/5 da receita que viviam há um tempo atrás. Então, a capacidade de mobilização diminuiu. E as novas categorias não se organizam mais em sindicatos. E a gente não consegue dialogar com elas. Então, isso vai passar também. Isso vai passar. Né? Então, o que minha dose de otimismo para o Fórum 11h30. Não, Nesta segunda-feira. Eu acho que a sua dose de otimismo ela tem vários aspectos bastante realistas, né? Não tenho dúvida de que você tem razão. Sobre os governadores de São Paulo, isso é interessante. São Paulo não elege governadores. Eu acho que o último foi o Jânio. Não elege governadores que a presidência, né? Mas, como colégio eleitoral, São Paulo elegeu Fernando Henrique Cardoso e Lula. A Dilma tem que decidir se é Minas ou Rio Grande do Sul. Eu acho que ela se candidata como sede eleitoral no Rio Grande do Sul, em 2010. E depois o Bolsonaro, Rio de Janeiro. Agora, a grande força política catalisadora, em termos do lançamento, ela acaba sendo o PT em São Paulo, que a sede é São Paulo, e no passado era o PSDB, agora que mudou, a extrema-direita não é paulista. Então, você tem toda a razão, inclusive, que o Tarcísio vai ter até dificuldade de conseguir mobilizar esse campo da extrema-direita se ele tiver qualquer tipo de fissura com o Bolsonaro. O Tarcísio é um homem dividido entre dois senhores, o Bolsonaro e o Kassab, que comandam a estratégia do Tarcísio. O Bolsonaro menos a estratégia e mais a massa eleitoral. O Kassab comanda a estratégia do Tarcísio. Então, esses dois senhores é que vão ser determinantes. Agora, Rovai, só um ponto de ponderação aí sobre o que você disse, porque eu acho que a gente está com um problema de outra ordem até. Eu acho que os movimentos sociais eles estão fortes e estão vibrantes, porque eles têm significado para a população. A feira do MST foi extremamente lotada. Isso não é qualquer coisa, porque no passado recente, as pessoas tinham medo de ir num evento do MST com medo de represália física, inclusive. E o MST se manteve ali, na mesma linha, trabalhando. A feira explodiu. Eu vejo muito mais gente usando camisa do MST e bonezinho do MST hoje do que eu via há 3, 4, 5 anos atrás. Na verdade, desde 2018. A gente está num fluxo mais positivo agora. Só que os partidos do nosso campo não têm tido a capacidade de catalisar
esse anseio de oposição à extrema-direita. Por quê? Porque eles perderam conexão com a base. Então, eu comungo do seu otimismo, mas com essa observação. A gente hoje está com um problema de ordem institucional dentro dos partidos. Os partidos estão perdendo vínculos pelo fato de que exercem o governo, isso sempre desgasta, etc. Acabam criando também relações que são relações confusas, mas o fato é que os movimentos, eu até vejo que eles estão com mais vigor. Se a gente fosse mais partido-movimento, como o PT foi na década de 80, talvez hoje a gente estaria numa outra situação, porque a extrema-direita, não importam os partidos, mas de fato existe um movimento de extrema-direita, dispersivo. Isso até é uma fraqueza e uma fortaleza, mas a gente não tem o mesmo no nosso campo, a gente precisa construir. No mais, eu concordo contigo, a história é muito rica, vai ter muitas idas e vindas, né? Dura que do nosso lado aqui a gente sempre rema contra a maré, sempre vai ser mais difícil, não tem muito jeito. Ô, Daniel, você acha que... Hoje a gente até colocou aqui o vídeo do Lula dizendo que a extrema-direita não ganha, não vai governar o Brasil de novo, que a gente vai vencer os deepfakes, as fake news. Você acha que a gente está em condições de realmente fazer essa disputa no campo digital? A gente melhorou de lá para cá? Eu acho que os nossos canais melhoraram muito, né? Todos os nossos canais melhoraram muito. Os canais que são institucionalizados, porque, veja, um trabalho como o da Fórum e de outros canais é um trabalho que está sendo evolutivamente crescente. E que eu sinto, por exemplo, Sinara, uma boa notícia, né? Eu dou uma entrevista para a Fórum e, coincidentemente, de vez em quando eu dou para a Cultura, para a TV Globo, a da Fórum gera um resultado maior. Isso é um indicador grande. Isso é um indicador grande. Eu estou falando, não existe um empirismo nesse sentido, em termos de Ibope, etc., mas tem uma sensação de uma pessoa que participa daqui, né? Que eu acho que ela é válida, é qualitativamente válida. Agora, em termos da militância digital, a gente está muito atrás. Não tem nem comparação. Isso precisa de muito dinheiro, né, Sinara? Porque não surge um MBL do nada. O MBL nasce com muito dinheiro por trás. Não surge uma Jovem Pan com o Tutinha do nada. O Tutinha já era um grande empresário de mídia, mas teve mais dinheiro que entrou. O Brasil Paralelo, a estrutura do Brasil Paralelo é assustadora. Então, existe uma opção do capital que ela é uma opção muito estruturada, muito direcionada para o fortalecimento da extrema-direita. E tem um fator de desequilíbrio, que esse a gente ainda não conseguiu combater. Ficou revelado agora na eleição do Donald Trump. As plataformas sociais sempre jogaram a favor da extrema-direita. Isso a gente já tinha a pesquisa científica que mostrava. Só que agora elas entraram de cabeça na campanha da extrema-direita, né? Então, o Zuckerberg é praticamente um ator, né? As empresas, a Meta atua em favor do Trump. Agora teve esse rompimento com o Elon Musk. Eu não sei se eu estou paranoica, mas eu estou percebendo com as nossas lives que, além dos algoritmos favorecerem a extrema-direita, parece que eles prejudicam. Toda vez que a gente faz um thumb, que a gente coloca o Lula, parece que a audiência cai. Parece que tem um algoritmo anti-Lula, sinceramente. Eu fui para um canal dar uma entrevista sobre a guerra da Ucrânia, no início do conflito. E aí tinha uma thumb que era sobre a Rússia, mudaram sobre a Ucrânia, o vídeo explodiu. Sem dizer, era numa posição neutra, porque não se tratava o veículo em si não tinha posição. E aí, na entrevista, era uma entrevista sobre as questões econômicas, também não estava tratando muito de temas militares. Mas quando muda o título, muda a força do não tenha dúvida. Eles derrubaram a live que a gente fez da China, na época da pandemia, uma live que tinha tido mais de 100 mil visualizações sobre a pandemia, só com chineses que falavam português. Foi uma live histórica, foi um dos momentos ápices do jornalismo da Fórum. Imagina, nós reunimos 10 chineses que falavam português e eles foram entrando durante
mais de 8 horas de programa ao vivo. Falando da pandemia lá, como eles estavam fazendo, que lá começou antes, né? E aí eles derrubaram essa live, né, para você ver como é difícil. E vocês não recuperaram, Ruvai? Não conseguiram recuperar? Não conseguimos. Não Na época, na hora menor, a gente não tinha atendimento, e aí a gente tentou ali na época pelos canais de suporte. Mas eu queria te fazer uma última pergunta antes de você dar lugar ao Marcelo Shoa, que já está aqui conosco, sobre essa guerra aí, vamos dizer assim, agora entre o Trump e o Musk, né? Esse conflito, esse afastamento dos dois, juntando com o que está acontecendo lá na Califórnia, Daniel, abre espaço para uma nova cena nos Estados Unidos, na tua opinião? Eu acho que as manifestações, sim. O conflito entre o Trump e o Musk, não. Porque, no fundo, eles estão disputando ali eu li um editorial de um veículo dos Estados Unidos, então eu estou me pautando nesse editorial. Eles estão se pautando ali nessa disputa na possibilidade de constituir a hegemonia da extrema-direita. O Musk quer ocupar esse espaço. E, na verdade, ele começa a deixar claro que ele tem pretensões políticas, né? O limite do Musk é o conjunto de acionistas da Tesla, que vai perder muito se o Trump romper os contratos, né? Starlink, etc., as empresas do Musk. Então é uma questão de ordem econômica ali que limita o Musk, mas ele quer de fato ser alternativa. O próprio filho dele revelou, né, o bebê, dizendo que o pai era o presidente, não o Donald Trump. Não sei se vocês lembram dessa história. Agora, ele é estrangeiro, ele não pode. Então tem esse fator que a Sinara está colocando, mas eu não vejo que o objetivo do Musk seja ser o presidente da República. Eu vejo que o objetivo do Musk seja o de determinar a presidência da República. Ele está tentando gerar um conflito entre o Trump e o J.D. Vance. Uhum. E está dando certo, né? Já tem algumas faíscas que se colocam. Agora, a revolta na Califórnia, essa tem muito potencial de gerar uma cisão dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ali está sendo testado algo que até hoje não foi testado nos Estados Unidos, que é o imigrante que se considera estadunidense e que agora ele se revolta de forma organizada. Isso pode gerar, nesse volume nunca aconteceu, né? Isso pode gerar uma cisão e um refortalecimento do Partido Democrata, caso ele tenha a capacidade de incorporar as questões, porque uma parte dessa força de imigrantes, ela é nem democrata e nem republicano. E aí o Partido Democrata vai ter que catapultar isso. Agora, sempre lembrando, né, o Partido Democrata ele tem vantagens comparativas ao Trump porque se trata do Trump e do Partido Republicano. Agora, para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, o Partido Democrata é tão ruim quanto o Partido Republicano. Então, isso sempre tem que ficar em vista na nossa análise, porque o que me interessa é o Brasil. E em relação ao Brasil, a diferença ela é substantiva, mas ela é menos estratégica do que, por exemplo, nós precisaríamos para estabelecer relações mais justas com os Estados Unidos, né? Então, agora, o que isso traz para a gente, para 2026? O Trump se enfraquecendo, enfraquece o bolsonarismo. Isso vocês não tenham dúvida. Aí existe uma comunicação direta. Agora, o Musk se fortalecendo, fortalece o neoliberalismo de extrema-direita mais explícito, né? Que aí seriam forças como o MBL, mas que eu acho que o MBL já é uma força política decadente, na minha opinião. Mas outras forças políticas que circulam, né? Por exemplo, um eventual Tarcísio, um eventual Ratinho Júnior, aí o Musk tem conexões, afinidades eletivas mais fortes, né? Agora, o jogo vai ser jogado, né? Então, tem que ver como as coisas vão evoluir nos Estados Unidos e como o Trump vai conseguir se sobrepor ao Musk. Conversando com alguns parlamentares hoje de manhã, que são bons analistas, né? Eles estavam dizendo que, para eles, essa questão do Musk parece a saída do Moro, do governo Bolsonaro. Lá na frente, o Musk vai se realinhar ao trumpismo, porque o Trump tem, de fato, massa, né? Vamos ver. É uma análise aí de parlamentares que eu conversei hoje sobre o Plano Nacional de Educação e estavam muito mais interessados em discutir esse tema por conta do impacto nas eleições de 2026.
Muito bem, doutor. Pós-doutor ou doutor? Não, professor, doutor. Pós-doutor. Daniel Cara. Não. Cara. Muito obrigada. Valeu. Prazer enorme estar aqui com vocês. Aliás, parabéns pelos cortes que vocês têm feito. Eles estão saindo para muitos lugares. Então, fico muito feliz de ver a Fórum cada dia penetrando mais na opinião pública brasileira. Obrigado, você é sempre muito carinhoso conosco. Tchau, Valeu. Daniel, Valeu, gente. Tchau. Um abraço.